E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. Nosso tema de hoje é sobre as tributações, a tributação das empresas. Também a tributação do MEI, que é o microempreendedor individual. Tributo. Tributo existe uma definição legal, do qual tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Ou seja, significa que tributo ele é obrigatório e ele é pago em dinheiro. É isso que diz o conceito da lei. Os tributos, eles... Na verdade, pessoal, quando eu falo em tributo, eu estou falando no macro. Porque os tributos, eles se dividem, eles se classificam em diversas outras espécies de tributos. Lembrando que a palavra tributo significa como se fosse um prêmio, premiar alguém. O que não tem muito sentido no contexto de pagar alguma coisa, né? Porque ninguém quer pagar um tributo. Mas no dicionário, tributo é tanto premiar, como por exemplo, tributo a um cantor famoso. Então, tributar significa premiar, também significa pagar algum imposto. Então, seria esse o conceito do dicionário. Mas para a legislação, que é o que nos interessa, tributo ele é algo mais amplo, do qual ele se divide. Ele se subclassifica-se em imposto. Então, os impostos é uma espécie de tributo. Só que o imposto é um tributo compulsório, é um tributo que é obrigatório. Eu não tenho a opção de não pagar o imposto. Eu tenho o dever de pagar o imposto. Esse é um tributo que a gente menos gosta, né? Em contrapartida, existem as taxas. As taxas são tributos também, mas as taxas elas não podem ser confundidas com imposto. Por quê? A taxa, eu não sou obrigado a pagar a taxa. Eu pago se eu precisar de um determinado serviço. Como assim, professor? Não entendi? Foi nada. Olhem só a diferença de imposto. Quando eu vou a um supermercado e faço uma compra, nesse caso, quando é gerada a nota fiscal, eu verifico que eu paguei o ICMS. Eu paguei o ICMS. Mas eu sou obrigado a pagar? Sou, porque eu paguei, já veio descontado já veio embutido naquele preço. Eu não paguei separado. Ou seja, foi algo que foi obrigatório. Já é diferente das taxas. Quando eu falo em taxas, é algo que não é obrigatório. Eu pago se eu precisar do serviço. Vamos supor que eu preciso de tirar a minha carteira de habilitação. Aí, nesse caso, pode ser que seja essencial eu pagar uma taxa por retirar a carteira de habilitação. Essa taxa significa que é uma prestação de serviço. Então, foi realizado um determinado serviço, daí então eu tenho que pagar essa taxa. Eu sou obrigado a pagar? Não sou obrigado. Mas se eu não pagar, eu não vou conseguir retirar a minha habilitação. Seria mais ou menos isso, tá? Uma outra questão. Vamos supor que eu preciso tirar uma segunda via do meu registro de nascimento. Quando eu retiro a segunda via do meu registro de nascimento, nesse caso é cobrado uma taxa e não um imposto, é cobrado uma taxa. Por quê? Eu posso pagar e ter a minha certidão de nascimento, ou então eu posso não pagar, mas também eu não vou ter o serviço prestado pelo cartório, tá? Então vocês entendem que não é algo que seja compulsório, como por exemplo o imposto. O imposto já é obrigatório fazer o recolhimento do imposto, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. As pessoas físicas geralmente são tributadas por meio do imposto de renda da pessoa física. Já as pessoas jurídicas, elas são tributadas por meio do imposto de renda da pessoa jurídica e vários outros impostos também. Então, a pessoa física,
é menos complexo do que a pessoa jurídica, do que a sociedade empresarial, porque a pessoa física ela só vai pagar geralmente o imposto de renda dela. Também pode ser que uma pessoa física pague o IPTU, que é sobre o imóvel. Pode ser que ela pague uma taxa de transferência de imóveis, um imposto de transferência, que seria o ITBI, o ITCMD, que são impostos relacionados com imóvel, quando eu vendo um imóvel ou quando eu faço a doação de um imóvel. Mas notem que para a pessoa física é muito mais simples fazer esse recolhimento. Já para a pessoa jurídica não. Existem diversos tributos. Tem alguns tributos que sofrem uma cadeia tributária, do qual ficaria muito ruim para esse empresário se houvessem várias tributações pelo mesmo produto ou pelo mesmo serviço. Por isso, a tributação do empresário ela é muito mais complexa e tem que ser realizada de forma segura para que a sociedade empresarial ela não sofra sanções, não sofra penalidades como multa por não pagar o imposto ou então por não declarar o imposto. Existem as obrigações principais e as obrigações acessórias durante a tributação. A obrigação principal seria a obrigação de pagar o tributo. A obrigação acessória poderia ser realizar uma declaração de imposto de renda, uma declaração de recebimento de algum valor, enfim, existe as obrigações principais e acessórias dentro dessa tributação. Existe o fato gerador de um tributo. O fato gerador de um tributo significa que houve uma previsão legal na lei. Então a lei diz que existem os tributos: imposto de renda, que é o imposto sobre a renda, o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPVA, que é o imposto veicular. Então existem diversos tributos e diversos impostos, tá? Não vamos confundir. Tributos é macro. Quando eu falo em imposto, é bem específico. Daí então, o fato gerador é quando eu realizo aquela atividade. Se eu realizar uma determinada atividade que está dentro da lei, daí eu terei a obrigação de recolher o tributo, porque eu pratiquei o fato gerador. Não entendi, professor. Imposto de renda. Imposto de renda, como que eu pratico o fato gerador? Primeiramente, deve ter uma previsão legal. Então, existe uma lei que trata sobre o imposto de renda. Até aí, tudo ok? Certo, tem uma lei que fala sobre o imposto de renda da pessoa física. Daí, então, existe o fato gerador, a prática do fato gerador. Eu, de fato, eu tenho alguma renda? Eu estou auferindo, recebendo alguma renda? Pode ser. Talvez eu tenha uma renda proveniente do meu trabalho. Eu trabalho com carteira assinada, daí então eu recebo um salário, então significa que eu recebo uma renda. Então eu pratiquei um fato gerador. Eu pratiquei um fato gerador, que é receber a renda, e por conta de receber uma renda, muito provável que eu terei que pagar o imposto de renda e fazer a declaração do imposto de renda. Só que isso é conforme a lei, a legislação vai dizer qual que é o valor de recebimento anual que uma pessoa terá que pagar o imposto de renda. Pode ser que essa pessoa ela fique isenta por meio da legislação. Cada ano vai mudar essa legislação, não é uma legislação fixa que trata sobre o imposto de renda. Pode ser que no próximo ano a margem, ou seja, o valor total do período de um ano, que é o valor que eu recebi durante o período de 12 meses, eu faço o cálculo
eu faço somatória desses valores. Daí vamos supor que eu recebi 40 mil reais. Se eu recebi 40 mil reais, pode ser que esses 40 mil reais durante um ano, pode ser que eu tenha que pagar imposto de renda. Tudo isso vai depender da legislação. Pode ser que a legislação ela fale, olha, quem recebe até 35 mil não precisa pagar imposto de renda e não precisa fazer a declaração de imposto de renda. Tá? São duas coisas distintas, pagar imposto de renda e fazer a declaração de imposto de renda. Tudo isso quem vai dizer é a legislação, não tem jeito. O fato gerador de IPVA. O fato gerador de IPVA seria eu adquirir um veículo. Então, se eu adquiro um veículo, nesse caso vai incidir o IPVA, que é o imposto sobre o veículo, que é pago anualmente. Quanto à competência tributária, os tributos, no geral, tanto as taxas, quanto as contribuições sociais, que são tributos também, quanto o imposto de renda, vários outros tributos, como também o ICMS, todos eles têm uma competência específica. Competência significa que o agente estatal, ou melhor, a entidade, o ente federativo, do qual ele vai fazer essa tributação. Ele tem competência para tributar. Isso significa competência tributária. A União, que é o governo federal, ela tem a competência tributária para os impostos de importação, para os impostos de exportação, para o IOF, que é sobre as transações bancárias, imposto sobre as transações. Então, a União é que vai elaborar a legislação sobre esses impostos, ok? Isso é competência tributária. Quanto aos estados, os estados eles têm competência tributária, ele tem a competência para instituir o tributo em relação ao IPVA, que é o imposto sobre os veículos. Então, cada estado vai legislar a forma que esse carro, que esse veículo vai ser tributado. O ICMS também é um tributo que pertence aos estados. O ICMS é o que mais a gente tem contato, principalmente no ramo comercial, seja na prestação de serviços, seja na compra e venda de mercadorias, seja na indústria. Tudo isso incide, sim, o ICMS. E na indústria também incide o IPI, que é o imposto sobre o produto industrial. Lembrando que o IPI é um tributo de competência federal da União. Então, os estados têm o ICMS, como eu falei a vocês, o IPVA. Os municípios é um pouco mais restrito. O município ele tem competência para instituir o tributo de ISS, que se chama Imposto sobre Serviços. Então, quando a pessoa, vamos supor, um dentista, um advogado, esses agentes, eles prestam serviços. Então, teoricamente, eles emitem a nota e dentro dessa nota é tributado o valor do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Notem que, vamos supor, o advogado. O advogado, ele comercializa algum bem? Ele vende algum bem? Ele aliena? Não. O advogado, ele produz um bem? Ele é uma indústria? Também não. O que o advogado faz? Ele presta serviços. Então, pelo fato de ele prestar serviços, ele tem que pagar o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, que é de competência do município. É o município que vai legislar sobre o valor, a alíquota desse tributo, ok? E até mesmo sobre a isenção desses tributos. Pode ser que algum desses entes dê uma isenção, como o imposto estadual, o imposto que é o ICMS. Às vezes não, o Estado ele dá uma isenção
para o ICMS, quanto, por exemplo, em relação também a IPVA, ele dá isenção do IPVA, que é o imposto sobre o veículo automotivo, principalmente para as pessoas com deficiência. Então, o Estado, o governo do Estado, ele é um órgão competente para instituir esse tributo e ele também pode tanto aplicar a tributação quanto também dar isenção, como aí a isenção do IPVA às pessoas com deficiência. Agora, o que mais nos interessa, pessoal, depois de toda essa margem introdutória que eu passei a vocês, essa introdução é para vocês saberem que é um tributo, ele é macro e existem diversas espécies de tributos, do qual existe o imposto, existe a taxa, existe a contribuição social. A contribuição social. A contribuição social é aquela do qual eu vou contribuir para o INSS, eu vou contribuir para a Seguridade Social, que é para a saúde, assistência social. Tudo isso, o empresário, ele faz o recolhimento desses tributos. Então, tributos, existem diversas espécies de tributos, tá? Como vocês acabaram de identificar. Não só os impostos, como as taxas, as contribuições de melhoria, entre outros, que depois a gente pode se aprofundar. O que mais nos interessa aqui na aula de hoje, e eu quero que vocês façam uma observação bem profunda, é sobre os regimes tributários. Então, os regimes tributários são uma forma de tributação para as empresas. O regime tributário, ele é uma forma do qual a empresa, a sociedade empresarial, ela vai recolher esses tributos. É uma forma do qual a sociedade empresarial vai fazer o recolhimento, o pagamento desses tributos e as obrigações acessórias, como, por exemplo, a declaração de imposto de renda. Então, isso é o regime tributário. O regime tributário para essas entidades empresariais são regimes que são algo bem específico, porque é diferente, como eu falei a vocês, diferente da pessoa física. A pessoa física é muito simples de tributar. É só eu saber se ela está tendo alguma renda, para que eu possa instituir para que o fisco, que é a Fazenda Pública Estadual, para que o fisco ele possa cobrar o imposto dessa pessoa. Então, a pessoa física é muito mais simples. Basta eu saber se ela está recebendo alguma renda. Seja uma renda de trabalho formal, seja de trabalho informal, aquele trabalho sem registro em carteira, o bico, o trabalho autônomo, o trabalho de profissionais liberais. Então, basta eu saber se a pessoa está tendo alguma renda. Pode ser também uma renda proveniente de aluguel de imóvel. Tem gente que não trabalha, mas tem vários imóveis, ou apenas um imóvel, e ela tem dinheiro desse imóvel, tem dinheiro do aluguel, da locação desse imóvel. Então ela recebe alguma renda, teoricamente. Tá? Se é certo, se não, pessoal, aí não vamos entrar no mérito, ok? Mas é assim que funciona com a pessoa física, é muito mais simples, é muito dinâmico. Agora, quanto à sociedade empresarial, não. A sociedade empresarial, ela tem o imposto de renda da pessoa jurídica. Ela tem o ICMS, muitas das vezes, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias ou transporte. A empresa tem o IOF, que é sobre o imposto sobre as transações bancárias, porque a empresa faz muita transação entre bancos. Faz muito contrato bancário. A empresa também tem, muitas das vezes, pagamento de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Ela tem o IPI, que é o Imposto sobre o produto industrial. Ela tem o imposto sobre o veículo dela, o IPVA, tem imposto de transferência. Ela tem vários impostos.
para recolher. Ela tem as contribuições sociais, que é obrigatória a sociedade empresarial, a empresa ou empresário, ele recolher essas contribuições sociais, que são destinadas à previdência social, à saúde e à seguridade social, que seria assistência social no geral. Então, vários tributos. A empresa ela não pode esquecer de recolher nenhum. Por quê? Se ela esquece de recolher o tributo, nesse caso, ela pode sofrer penalidades por conta de não recolher esses tributos. Ela pode sofrer uma multa, ela pode sofrer outras penalidades aí fiscais, ela pode também ter restrição para, de repente, participar de uma licitação, né, um processo licitatório de contrato com a administração pública. É muito ruim para a empresa ela deixar de recolher algum tributo, principalmente por falta de conhecimento. Que uma coisa é não ter dinheiro e outra coisa também é você não ter o conhecimento. Então isso é muito negativo para a empresa. Por conta disso, existem os regimes tributários. E vamos verificar aqui alguns regimes tributários. Quando eu falo em regimes tributários, eu estou falando sobre o regime tributário da empresa, da sociedade empresarial. Vamos falar também sobre o MEI, tá? Mas vai ser algo assim meio que apartado. O regime tributário do lucro real. O regime tributário do lucro real, ele tem em consideração o faturamento bruto do que você faturou durante o período de um ano e as deduções permitidas. Então, é realizado esse cálculo. Então, é verificado qual que é o faturamento bruto, por isso que é o lucro real, e é realizado aí a subtração das deduções, como, por exemplo, uma empresa que ela produz algum bem. Ela produz um bem e vende esses bens. Nesse caso, notem que essa empresa ela pode receber, né, o valor bruto, o faturamento bruto, com todas essas vendas que ela realizou. Vamos supor que essa empresa ela faturou 250 mil. Ela faturou 250 mil. Ela faturou esse valor, mas ela teve algumas deduções. E essas deduções são, vamos supor aí que a pessoa jurídica precisou de deduzir dentro desses valores, ela precisou retirar, fazer o desconto da locação do imóvel, porque ela não tem um imóvel próprio, ela aluga um imóvel para executar suas atividades. Então imaginem só, o custo anual de um estabelecimento comercial. É bem caro. Essa pessoa também ela precisou comprar produtos para poder fazer outros produtos. Então, tudo isso deve ter um desconto. Então, não significa que só porque ela recebeu bruto 250 mil, não significa que esses 250 mil vai tudo para ela. Não, ela teve algumas despesas e ela tem que retirar essas despesas. E isso são as deduções. As deduções, ela não pode ser qualquer dedução, tá, pessoal? Estou falando aqui o exemplo da locação de imóvel, o exemplo de eu ter comprado um produto para eu poder fazer outro. Não é qualquer dedução. É a dedução que a lei diz. Então, se a lei disser que é permitido eu deduzir com a locação do imóvel, então eu posso fazer o abatimento desses 250 mil reais. Tá? Lembrando que esses 250 mil reais que eu estou falando é em um caso exemplificativo. Okay? Então, a tributação pelo lucro real. E quem pode escolher esse regime? Porque esse regime ele pode ser escolhido, tá bom? Ele pode ser escolhido pelo empresário. O empresário ele pode fazer uma opção pelo lucro real. Daí, então, ele vai conversar com o contador para verificar qual é o melhor regime que vai se enquadrar, para que
a empresa dele seja tributada de forma adequada, para que ela nem recolha mais tributo e nem recolha a menos do que a lei pede, tá? Para não ter nenhuma sanção. Já o lucro presumido, que é um outro regime tributário, que a empresa também pode escolher, o lucro presumido, ele nada mais é do que a presunção de que você faturou um determinado valor e que foi deduzido um determinado valor, tá? O lucro presumido, então, ele presume que você, vamos supor que o fisco, né, que vai ser a entidade tributante, é quem vai instituir o tributo. O fisco, ele diz que ele entende que você recebeu 150 mil reais durante o período de um ano. E aí ele entende também que dentro desses 150 mil, você pode deduzir 50 mil reais. Isso se chama o regime tributário do lucro presumido, que eu presumo quanto que essa empresa teve de lucro. Daí, então, também tem que alinhar com o contador para verificar se é adequado, se não, se é melhor optar pelo regime do lucro real. Tudo isso tem que levar em consideração para que você não fique também só pagando tributos. Então, é necessário você se adequar, verificar, porque não tem digamos que, um regime tributário específico. Pode ser que seja adequado para a minha atividade? Pode ser, mas pode ser também que não seja tão bom para o tipo de atividade que eu faço, ok? Não é uma receita de bolo pronta. Desculpa. Quanto ao lucro arbitrado, o lucro arbitrado já é algo bem ruim. É um regime tributário do qual alguma coisa de forma irregular aconteceu. É quando o empresário, de repente, ele não pagou o tributo. Quando o empresário ele deixou de declarar o imposto de renda, ou ele deixou de declarar o quanto de ICMS que ele recolheu. Quando ele esquece de fazer alguma coisa, quando ele tem alguma pendência e ele não resolve. Por quê? Vamos supor que deu algum erro sobre o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação das Mercadorias, como, por exemplo, na compra de um refrigerante, na compra de um arroz, na compra de um feijão, de uma carne, incide o ICMS. Vamos supor que esse empresário, que seja um dono de um supermercado, ele acabou recolhendo um valor menor do que a lei manda. Só que aí, nesse caso, o que acontece? O fisco, né, que é a fazenda pública, o fisco vai identificar que esse valor foi menor. E aí, o fisco ele vai notificar o empresário. Ele vai falar, olha, o valor está muito abaixo. O valor aí está errado. Daí, nesse caso, vamos supor que o empresário ele nem se importou. Ele falou assim, deixa do jeito que está. Eu não vou perder meu tempo retificando essa declaração. Eu não vou fazer nada, não vou falar com o contador. Deixa do jeito que está. Então, ele não respeitou o prazo, não respeitou o que o fisco pediu para ele fazer. Aí, nesse caso, sabe o que acontece? Ele vai diretamente para o lucro arbitrado. E o lucro arbitrado pode ser bem ruim. O lucro arbitrado significa que o próprio fisco vai decidir qual é o valor que ele vai pagar. E daí essa decisão, esse tipo de decisão pode não ser uma boa alternativa, tá? Por quê? O fisco ele não tem todos os dados da empresa. Ele não tem todos os dados das transações. Ele tem alguns dados, tá? O fisco tem alguns meios de adquirir
esses dados, mas ele não tem todos. Então, pode ser que o fisco ele cobre um valor maior de imposto. Tá? Então, é muito ruim o lucro arbitrado. O lucro arbitrado ele não é uma boa opção. Então, bom é sempre você prestar atenção nos prazos, se houve alguma irregularidade durante a declaração ou durante o recolhimento do tributo, seja do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, seja o recolhimento das contribuições sociais, que são as contribuições para a Previdência Social, Saúde, Assistência Social. Quem paga isso é o empregador, é o empresário. Então, é bom se atentar com isso. É bom se atentar para se o fisco ele regularizou, se está tudo ok, se houve alguma mensagem do fisco, se houve algum procedimento do qual o fisco pediu para corrigir. Então é bom se atentar com isso, para evitar aí cair no lucro arbitrado, que esse arbitramento pode ser muito maior do que você teria que pagar se você fizesse da forma correta. Quanto ao MEI, o regime tributário do MEI, obrigatoriamente, a lei ela diz que é o Simples Nacional, tá? Lembrando que o Simples Nacional é um regime tributário que vai simplificar o recolhimento dos tributos. O Simples Nacional, ele pode ser realizado, ele pode ser tanto pelas empresas de pequeno porte, quanto também para a ME, que é a microempresa. Tanto a ME quanto a EPP, elas podem, de repente, optar pelo Simples Nacional. Está tudo certo. Por quê? Existe uma simplificação naquele recolhimento de tributo. Fica mais fácil. Tudo isso facilita a vida do empresário. Só que, quando se trata de MEI, como eu havia falado para vocês, o MEI ele não é considerado empresário. O MEI ele pode se tornar um empresário. Nada impede que ele se torne um empresário. Mas, a princípio, o MEI ele não é considerado empresário. E por conta disso, ele não pode sair escolhendo qualquer regime tributário. Ele não pode fazer a opção pelo lucro real, pelo lucro presumido, não. Ele não pode optar por nenhum regime. Ele tem um regime obrigatório. O regime obrigatório do MEI é o Simples Nacional. Então, ele obrigatoriamente tem que aderir ao sistema do Simples Nacional para recolher sua tributação. E isso acaba também facilitando o dia a dia do MEI, ok? Dentro dessas contribuições, dentro do Simples Nacional, que ele simplifica, ele vai simplificar todos os tributos que o MEI deve pagar. Não só o MEI, como eu falei para vocês, as EPPs e as MEs, que são as microempresas, também podem optar pelo Simples Nacional. Daí então, esse Simples Nacional ele vai simplificar alguns tributos, como por exemplo, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, caso tenha. Então, se esse MEI ele produz algum produto industrial, ele vai ter que fazer esse recolhimento do IPI. Já simplifica a CSLL, que seria a contribuição social, para a Seguridade Social, o COFINS e o PIS, que são contribuições destinadas à questão do trabalhador, o ICMS, que é o imposto destinado à circulação de mercadorias, o ISS, que é sobre o imposto sobre os serviços, que são o imposto municipal. Então, todos esses tributos, eles estão dentro do Simples Nacional. Isso simplifica muito o dia a dia do MEI. O documento de arrecadação realizado para o Simples Nacional, ele se chama DAS-MEI. DAS-MEI. Então, o DAS-MEI é um documento único de arrecadação. Esse documento único, ele vai conter aí as guias de pagamento e, nesse caso, não é necessário você entrar com login.
Então não precisa de criar um login ou então ter uma chave de acesso no computador. Basta instalar o aplicativo ou então usar o computador e acessar a internet, digitar o CNPJ do MEI e daí você já consegue fazer essa guia de pagamento. Tá? Então você vai entrar num programa que se chama PGMEI. Então é PGMEI. Daí então você entra nesse site, vai ter um campo para você digitar o CNPJ do empresário ou CNPJ do MEI. Na sequência vai aparecer algumas mensagens. Daí então você vai clicar em emitir a guia. E o próximo passo, ele vai pedir o ano calendário. O ano calendário vai ser é um imposto referente a qual ano? É o imposto de 2024? De 2025? Então isso tem que ser informado. E aí eu clico OK. Daí vai me aparecer as guias de recolhimento. As guias de pagamento. Aqui, atualmente está aí no valor de R$ 80,90. Nesse caso aqui que eu peguei de exemplo, esse valor é referente, tem algumas penalidades aí com multa, juros, tá bom? Mas não é esse valor, tem que dar uma olhadinha no valor correto dentro da legislação, que é do Simples Nacional, ok? Que cada ano pode ser que tenha alguma alteração. Então vai apurar as guias que eu tenho que recolher. Todas essas guias vai ter aqueles tributos que eu falei para vocês, de forma unificada. Vai ter o imposto de renda, vai ter uma fração do ICMS, uma fração do IPI. Então, isso vamos ver a seguir. É necessário também, quem é optante pelo Simples Nacional, que faça a declaração anual de faturamento. Então é necessário que eu faça a declaração anual de faturamento para verificar, dentro do período de um ano, quanto que esse empresário ou esse MEI ele faturou. Daí então eu entro no sistema, lembrando que o prazo de entrega é até 31 de maio, então tem essas regras, tem que observar bem, porque se passar de 31 de maio, eu posso entregar? Posso entregar, mas muito provável que eu vou receber alguma multa, alguma penalidade por conta de entregar fora do prazo. Então aqui é o sistema para fazer essa declaração anual. Então eu entro no Simples Nacional, vai ter o DASNE-MEI. Daí então eu faço a introdução do CNPJ. Daí então me aparece essa tela e eu faço a declaração anual de faturamento. É bem mais simples, tá? Vocês podem verificar que é simples. Dá para ser feito. Os outros regimes tributários eles já são um pouco mais complexos, como por exemplo o lucro real, o lucro presumido. Então são alguns sistemas mais complexos do que muitas das vezes você vai precisar do auxílio de um contador, ok? O Simples Nacional também pode ser que vocês precisem de um contador para ajudá-los, mas é essencial mesmo que vocês tenham um contador e mesmo que vocês sejam um MEI que tenha um contador, é necessário que vocês saibam como funciona o sistema de tributação, como funciona o Simples Nacional, tá? É necessário vocês saberem que tem uma legislação específica que vai tratar do Simples Nacional e essas legislações tributárias, geralmente elas modificam pelo menos uma vez por ano. Então é essencial que vocês tenham esse conhecimento prévio para que a empresa de vocês, ou então o MEI de vocês, não seja também enganado, ou então não tenha que pagar tributo a mais, tá? Ou então deixe de recolher o tributo, ou recolha tributo inferior ao valor que a lei pede, porque vocês sabem que isso vai gerar penalidades. O MEI, ele também deve fazer um relatório
um relatório mensal das receitas brutas, tá? Então, todo mês ele vai pegar esse modelo aqui da internet e vai fazer, vai preencher manualmente, tá? Ele pode ter uma planilha? Pode também, não tem problema nenhum. Não necessariamente você precisa escrever de caneta. Desculpa, pessoal. Eu estou um pouco gripado. Não necessariamente a gente precisa escrever de caneta. A gente pode fazer uma planilha no sistema, está tudo ok. Só que é obrigatório que eu faça esse relatório mensal de receitas brutas, tá? Então eu pego esse modelo na internet e coloco o quanto que eu faturei durante aquele mês. Se foi 5 mil reais, 6, 7, 3, 2 mil, eu tenho que colocar. Também, dentro desse relatório, eu vou colocar também o que eu descontei desse valor. O que eu gastei, né? Eu recebi 5 mil reais, mas o que eu gastei? Vamos supor um salão de beleza. Salão de beleza, vamos supor que eu sou cabeleireiro, recebi 5 mil reais durante o período de um mês. Só que desses 5 mil reais, eu tive que pagar a locação do estúdio do salão de beleza. E essa locação foi de 1.500. Então vamos supor que esse contrato de aluguel é 1.500 mensal. Então eu tive uma dedução. Eu tenho que colocar nesse documento. Tá? Então é importante fazer essa documentação. Essa documentação ela tem que ficar guardada. Tá? Eu não levo essa documentação, que é o relatório mensal, eu não levo para o fisco, não levo para a Receita Federal, eu não levo para a Junta Comercial, não levo para lugar nenhum. Ela vai ficar guardada dentro da minha pasta, seja pasta digital, seja na pasta física. Ela tem que ficar guardada. Por quê? Pode ser que a qualquer momento o fisco, que é a Receita Federal, ele faça alguma auditoria para verificar se está tendo alguma irregularidade na sociedade empresarial, ou se esse MEI está escondendo dinheiro, né? Tem esses casos. Geralmente é mais fácil, né? O empresário, o microempresário, esses sonegarem, né? Mais fácil do que o MEI. Mas o MEI também pode ser que ele tenha alguma prática ilícita. Então, o fisco, que é a Fazenda Pública, pode ser que ele faça alguma auditoria. Durante essa auditoria, ele vai pedir esse documento, que vocês tenham esse relatório mensal. E por ser obrigatório, é bom que esteja guardado. Por quê? Pode ser que durante uma fiscalização, que algum auditor peça esse documento, e caso o MEI não tenha, pode ser que ele sofra alguma sanção pecuniária, uma sanção em dinheiro, pode ser que ele tenha que pagar alguma multa, ok? Tudo isso vai depender da legislação tributária. Mas fiquem atentos a esse tema, sobre esses conceitos que eu falei a vocês, sobre os regimes tributários. É de suma importância que vocês verifiquem e, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o professor. Também, se tiver alguma dúvida na prática, vocês de repente abrirem uma empresa ou então abrirem um MEI, peça auxílio de um profissional contábil para ajudar vocês. Peça ajuda também ao Sebrae. O Sebrae ele pode também ajudar muito vocês a realizar essa atividade de forma segura, sem sonegar imposto, fazendo tudo de forma regular. Okay? Então, agradeço a vocês. Até a próxima.